na sequência, quem estava se apresentando, quem deseja se apresentar. A gente gostaria muito de saber quem são vocês e por que estão aqui, por que escolheram, né? Eu não sei, por exemplo, se são todos estão de Rio ou não, né? Muitos aqui, quer dizer, que estão entrando aí, eu não sei quem são. Seria legal se vocês se apresentassem. Tudo bom, Isabela? Oi, tudo bem? Eu sou colega do Pedro, ele divulgou no Facebook, e aí ele É e o meu Pedro colega Fadel. que também está Pedro aqui. Fadel. Isso. Tá. Eu sou do mesmo grupo de pesquisa que ele, e nesse caso o grupo é na UFRJ, o grupo Muscultura. E tanto ele quanto o meu amigo que está aqui nessa reunião também, o Vitor Brito, nós dois somos alunos da UFRJ e a gente se interessou em assistir esse curso, né? A gente achou o tema muito interessante. Inclusive, eu acho que também por sermos formandos agora, isso é uma questão que interessa muito sobre o futuro, certo? Né? O mercado de trabalho que vem depois que a gente se forma, na graduação que a gente está fazendo. Vocês estão fazendo graduação Música, ele em faz licenciatura, bacharelado, eu faço licenciatura. licenciatura e bacharelado. Então, quer dizer, você está pensando principalmente na questão da docência, não é isso? Exatamente. Mas eu também tenho outros projetos com composição. Então, de certa forma, esse assunto de maneira geral me interessa. Entendi. Muito bom. Obrigado, Isabela. Bem-vinda. Obrigado aí a Estou muito Bem-vinda. presença. feliz que você veio, Isa. É isso. E Vitor também. É Bem-vindo, nóis. gente. Ô, Vitor, quer aproveitar e seguir aí a Isabela? Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Eu sou Vitor Brito. Eu sou da UFRJ, que nem a Isabela disse. Ela faz licenciatura e eu faço bacharel em regência. Só que eu planejo fazer licenciatura também, muito em breve. Tem aquele esquema de fazer as matérias de licenciatura, né? Antigamente tinha a coisa da complementação pedagógica, hoje em dia não tem, mas sou músico aí na atividade, trabalhando, e como tal, esse é o assunto aqui que nos reúne hoje, me interessa bastante. Legal, Bacana. Vitor. Obrigado. Obrigado. É nóis, Vitor. Estou feliz de você ver também. Posso me apresentar então, já que fui mencionado pela dupla? Isso. Boa tarde, gente. Eu sou o Pedro Fadel, sou recém-formado em licenciatura pela Unirio. Faço parte aqui do Laboramos desde 2020, comecinho de 2020. Entrei já nessa pandemia. Como a Isa falou, eu também faço parte do Muscultura, grupo de pesquisa atrelado ao Laboratório de Arte da Muscologia da UFRJ. Sou violonista, toco 7 cordas. Tem muita gente do samba e do choro aqui nesse grupo, como vocês vão descobrir ao longo do caminho. E é isso. Bem-vindas, bem-vindos. Estou muito feliz que a gente atingiu esse quórum com percalços de emoção já na primeira aula, mas a gente vai se ajeitando e vamos construir isso junto. Estou felizão. É isso. Só aproveitar então, na sequência. Eu sou o Tássio, sou músico, baixista, me graduei há uns 2 anos na Unirio em arranjo de música popular brasileira. Estou fazendo algumas disciplinas da licenciatura, como o Vitor adiantou, estou no meio desse processo também. E desde esse ano eu estou no PPGM da Unirio, fazendo mestrado em etnografia das práticas musicais com a temática assim, geral do trabalho do músico, né? Com uma especificidade aqui do meu trabalho, mas o tema amplo seria esse, e que é o que nos traz aqui todos, eu acho, né? E eu vou complementar só para a gente, quem está chegando hoje, assim, está entendendo onde está. E a gente já falou do Laboramos aqui algumas vezes, né? Que é um grupo de pesquisa que a gente nomeou recentemente, mas que vem se desenvolvendo já há alguns anos, né? Já tem alguns anos a partir de uma disciplina e do interesse do professor Alva, e vem tomando forma, assim, até a gente chegar nesse momento desse curso de extensão especificamente, e que a gente está contando assim com um nível alto de participação, que eu acho que é muito óbvio, desde que todo mundo é músico e
e todo mundo vive na pele aí as situações, os problemas do músico, e a gente está numa época muito específica, né, como a gente estava já conversando no início aqui, enquanto o pessoal estava chegando, e que tem desafios especiais e, ao mesmo tempo, nos chama assim, muita atenção para questões que, por vezes, estavam passando batidas assim, a respeito do tipo de trabalho que a gente faz, de como é que funciona a relação entre o trabalho que a gente exerce, o tipo de trabalho que a gente faz e a sociedade de um modo geral, né? E a gente está nesse desafio, assim, de uma forma bastante inspiradora, é a minha percepção, assim. A gente vem fazendo um trabalho que tem sido muito enriquecedor para mim, e eu espero que para vocês também seja, assim como tem sido para nós. Bem-vindos todos e vamos dar sequência aí. Bom, acho que me cabe falar quem sou, né? Eu sou Álvaro Neder, professor da Unirio, e atuo na área da etnomusicologia, e a gente pode conversar mais sobre o que significa isso, para quem não sabe. Basicamente, é um tipo de trabalho de pesquisa qualitativa com pessoas, não é um trabalho de pesquisa em gabinete. Então, isso caracteriza muito a abordagem da gente, né? Assim, não é uma pesquisa livresca, é uma pesquisa que se faz com pessoas. Isso é muito característico do tipo de pesquisa que a gente faz e, portanto, a gente está muito ligado na realidade concreta. Com relação ao curso em si, a gente está discutindo a realidade de trabalho do músico, e eu também não vou começar a falar, assim, me alongar nesse sentido, porque todos os nossos encontros serão nesse sentido, mas uma característica muito importante que eu acho, a gente vai falar hoje principalmente dos resultados da nossa pesquisa até aqui, que tem sido, claro, como eu disse, se é uma pesquisa qualitativa com pessoas, evidentemente a gente está pesquisando a realidade concreta próxima de nós, a gente não está pesquisando o resto do mundo. No entanto, é importantíssimo, desde o início, manter muito claro que qualquer coisa que a gente venha a falar em termos dos resultados da nossa pesquisa, em resultados de entrevistas com músicos do Rio de Janeiro e assim por diante, não devem ser vistos como algo assim específico do Brasil, algo que só se encontra aqui. Essa percepção é muito comum, é claro, é natural da gente ter esse tipo de visão, porque a gente, bem, está atuando na realidade, quem não está estudando especificamente isso, está vivendo a sua própria vida e não está necessariamente pesquisando a realidade do trabalho no planeta inteiro. Mas a gente que pesquisa, a gente sente muito necessidade de dizer para todo mundo, para todo músico que está interessado nas questões de trabalho, que a sua realidade, principalmente os problemas que ele está enfrentando, ou ela, não são específicos da profissão ou do lugar que ele está, ou da sua especialidade. Essas são questões globais. Principalmente a gente relaciona com o estágio atual que a gente está do modo de produção, ou seja, do capitalismo. Essa é a realidade que o capitalismo, como um modo de produção global, né, que se expande pelo planeta praticamente todo, está enfrentando. E isso vai se refletir na sua realidade de crises, na sua realidade de conflitos. A gente estava no início aqui batendo um papo sobre justamente como essa realidade de crise atual, ela se manifesta numa polarização exacerbada. Todos aqui que estamos nos defrontando com os conflitos atuais em relação a conflitos ideológicos muito fortes, isso daí é indicativo dessa crise que vem da economia. E, portanto, não é algo que pode se dissipar por palavras. É uma crise material e a gente precisa lidar com isso. Então, vamos falar muito sobre isso aqui.
Eu vou parar por aqui para não ficar falando sem parar. E aí eu queria ouvir mais vocês. Concluo. Leonardo, Marcos, querem falar um pouquinho? Vou aproveitar para me apresentar, né? Eu sou Marcos, eu sou bacharel em violão pela Unirio mesmo, e atualmente eu estou fazendo licenciatura também da Unirio, né? Eu ouvi falar desse espaço, foi no semestre passado, em conversas que tive com o Tássio e outros camaradas aí da disciplina que a gente fez com o Vincenzo, né? A gente debateu muito essa questão do trabalho e tal, e eu achei bem interessante, assim, né? Porque acho que não só um assunto muito relevante assim para a nossa vida, né? Mas, sobretudo, a gente desenvolver uma consciência crítica dele, né? Para a gente poder também, na medida do possível, transformar, né? Então, acho muito interessante esse espaço, por isso fiquei muito animado em conhecer e participar. Beleza, Marcos. Bem-vindo, Bel. Marcos. Obrigado. Sequência aqui. Tudo bem, gente? Primeiramente, bem-vindo a todo mundo participando. É um prazer. Me chamo Leonardo Marques, faço licenciatura, estou em 5º período, e tenho prazer de fazer parte do Laboramos. Esses caras são incríveis, assim, a cada dia. Fui o último integrante, né? Cheguei, a gente decidiu o nome. Tem sido uma experiência, assim, surreal, dividir esse conteúdo, me entender melhor no mercado, entender o que é viver de música, não de uma forma prática, assim, do dia a dia, de estar ali trabalhando, de estar no mercado, mas entender o que é observar também, assim, essa coisa, essa ideia dos meninos de etnomusicologia. Eu acho que isso tem mudado muito, assim, a minha forma de trabalhar até, de estar no mercado. E é isso, assim. Estou aqui para dividir, para aprender, para absorver mais, assim. E, mais uma vez, bem-vindos aí a todos. Eu sou a Paula, eu sou caloura, né? Eu tive a minha primeira aula hoje na Unirio, de licenciatura, e eu vi um post no Facebook, eu acho que o Gabriel que postou, e eu me interessei, e aí eu tô aqui agora. Tô um pouco nervosa, por isso que eu demorei para me apresentar, então desculpa, gente. Não fique nervosa, nós estamos entre amigos aqui. Mas me diga, você toca qual instrumento, você atua em qual setor, o que você espera? Você espera trabalhar em qual setor e assim por diante? Eu toco violão e eu quero muito dar aula de música, mas não especificamente de violão, eu ainda estou me achando. Uhum. Você atua em algum gênero específico? Eu não, ainda estou descobrindo, ainda não sei. Mas você toca música popular? Toco popular e erudito. Mais um pouco mais de erudito, mas eu gosto muito do popular também. Legal, bacana, muito bom. Tá bom. A gente tinha programado passar um vídeo, não é isso, pessoal? Sim, Pois é. eu posso falar um pouco sobre isso, Por favor, se vocês Pedro. quiserem. Então, pessoal, a gente tinha programado para esse primeiro encontro, após a apresentação geral, passar para vocês um vídeo de mais ou menos uns 15 minutos, que como o Álvaro falou, é fruto, né, do resultado da nossa pesquisa, e a gente bolou esse vídeo para apresentação no ENAET, que é o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Etnomusicologia. Então fiquei responsável por compartilhar o vídeo, a gente vai passar aqui para vocês. Não vou falar muito sobre o vídeo, porque o próprio professor Álvaro já, na introdução, já explicita bem do que se trata. Vou passar aqui agora, caso a gente testou, então a princípio não vai ter nenhum problema, mas caso tenha algum problema, dê um toque, eu resolvo. Então, pessoal, esse foi o vídeo que nós gravamos, né, com alguns dos resultados da nossa pesquisa. Alguém do grupo quer fazer um comentário antes da gente passar para o debate?
Acho que é isso. Acho que é isso. Entrou o Davi e a Beth, né? O Davi saiu. Se a Beth quiser dar um alô, todo mundo já se apresentou, né? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Beth, eu sou do Colégio Pedro II, sou professora. Estou aqui a convite do Álvaro, feliz de estar aqui com vocês. Obrigada aí. Tá bom. Obrigada, gente. Eu que agradeço a sua presença. Imagina. Tassi, você quer falar um pouquinho sobre a estrutura do curso também? A gente tinha planejado de falar um pouco sobre isso, né? Sobre como a gente está pensando. Se vocês acharem que é uma boa, um minutinho sobre isso. Sim, agora são 3:05 para as 4. Então, só para a gente entender mais ou menos como é que a coisa está funcionando até aqui e o que a gente está pretendendo, né? A gente tem esse grupo de pesquisa, a gente se reúne nas quartas-feiras, a gente já está desenvolvendo essa pesquisa, como vocês viram, né, como um produto já mais acabado para envio assim, para um evento acadêmico, mas a gente vem já fazendo muitas leituras e a gente selecionou algumas para a gente fazer em conjunto aqui, na medida do que foi possível. O que a gente pensou é basear os nossos próximos encontros em duas bases, né? Uma seria os textos, a leitura de textos, e isso não é uma exigência, mas é para vocês saberem que a gente vai fazer isso, a gente vai basear as nossas discussões em discussões que já estão ocorrendo em torno do trabalho do músico, e vai ficar o convite para quem quiser se inteirar, e basear as nossas discussões em temas também, né? Então, a princípio, a gente tem alguns temas levantados. No próprio vídeo que a gente colocou, a gente pôde ver alguns temas em relação a questões que o trabalho do músico traz, que estão envolvidos com o trabalho do músico, e tem um grupo de temas que seriam os tipos de trabalho do músico, né? Então, o músico que está tocando na noite, o músico que trabalha em orquestra. Em geral, o que a gente tem lidado de material assim de pesquisa em relação a textos, eles têm cada texto em geral ele pende para um tipo de trabalho do músico, né? Então a gente é mais difícil a gente lidar com textos amplos e é mais comum que a gente lide com textos que já são um pouco mais específicos. A princípio a gente vai na semana que vem tem uma questão especial que é a semana do evento do Enabet, que é onde a gente vai ter a exibição desse vídeo que vocês assistiram hoje, e até agora a gente não sabe ainda qual é o horário da exibição. Eventualmente pode coincidir com o nosso encontro aqui, né? Então, a gente vai precisar ainda entender como é que, especificamente na semana que vem, a gente vai lidar com esse problema. De toda forma, a gente, para as próximas semanas, né, a partir da semana que vem, a gente deve começar a trabalhar com os textos e com temas. No espaço, como vocês puderam ver, assim, vai estar sempre aberto para a gente discutir as questões que estão envolvidas que esses textos suscitam na nossa própria vida profissional, né? Então, a gente vai estar aberto a essas discussões. Fui eu que fiz durante a pandemia, né? Do período que a gente estava sem aula e tal, eu fui fazendo bem nesse período. E aí, o critério que eu usei foi realmente de ter pessoas próximas, assim, né? Porque eu, assim, até por conta de experiência, né, com a prática de entrevista, da etnografia e tal, foi a minha primeira experiência com isso, então eu queria fazer com pessoas que eu tivesse próximo, e por acaso, infelizmente, na verdade, né, foi só uma mulher que eu acabei entrevistando. Mas isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante e que a gente sabe que isso é um problema e que, na verdade, a gente tem pensado em formas de superar isso, né? E já pensando em outras entrevistas, né? Na verdade, como vocês viram, a gente pretende continuar para entender melhor como vai ser esse retorno, como tem sido esse retorno, né? Que já vem há bastante tempo tendo esse retorno.
Então, para essa próxima etapa, a gente já tem isso em mente e vamos colocar em prática. Né? Aqui é muito bom, muito oportuno você ter levantado isso, porque como o Gabriel falou, essa foi uma questão que a gente se deparou quando a gente estava trabalhando esse material, né, fazendo as decoupagens, etc. Eu falei, cara, isso está muito díspare, né? A gente teve uma reunião, a gente parou, uma reunião e falou, tá, tem uma questão aqui. E é só para puxar, que eu lembro que eu vi um comentário seu mencionando os trabalhos da professora Luciana. Você chegou a mencionar no Todos pelo IVL, né? A Luciana Requião, para quem porventura não conhece o trabalho, assim, certamente nós leremos textos da professora Luciana aqui ao longo do curso. Ela é uma, enfim, provavelmente a maior inspiração, digamos assim, né? A pessoa que tem mais se dedicado no âmbito da música a estudar as relações de trabalho. E ela tem um livro justamente sobre questão de gênero e trabalho, um livro disponibilizado online, se eu não me engano, gratuitamente. O pessoal pode me corrigir se eu estiver falando besteira. É isso, né? Então, a gente pode disponibilizar esse livro também ao longo do nosso curso, mas obrigado pela pergunta. Eu acho ótimo você ter trazido a discussão. A gente tem também essa discussão no Brasil muito em voga atualmente, né? Eu sou, desde muitos anos, uma pessoa que se preocupa muito com essa questão, não apenas a questão de gênero, mas também de todo tipo de desigualdade, né? Mas justamente por isso é que é importante para mim também tentar entender, problematizar um pouco essa discussão, porque muitas vezes ela é apropriada pelos nossos próprios opressores. Enfim, na Suécia, que você mencionou, nos Estados Unidos, onde eu estudei quase 2 anos no meu doutorado, lá que eu conheci mais de perto, existe uma certa obsessão com a noção assim de multiculturalidade ou com a questão de igualdade de gênero e tal. Mas isso me leva a uma certa suspeita. Por que que esses caras que oprimem o planeta inteiro estão preocupados com essa questão? Qual é o interesse que está por trás disso daí? Então, na minha forma de ver, a gente vai ter que aprofundar muito esse debate, né? Eu não vou aqui encerrar o debate, ou mesmo nem tentar iniciar, mas apenas começar a problematizar, porque essa questão, não entrando na discussão de gênero, mas simplesmente a questão da multiculturalidade nos Estados Unidos, ela é muitas vezes uma forma de você aplacar uma, um movimento de luta que é evidente da parte de todos aqueles imigrantes dentro dos Estados Unidos que estão ali disputando um espaço contra uma sociedade altamente racista, altamente misógina, altamente sexista e tudo, mas aplacar assim, sem realmente distribuir o poder. É apenas no sentido de você dizer, olha, você está sendo representado aqui, percebe? E aí pronto, e aí, eu já estou representado, eu estou aqui, então existe uma distribuição de tantas pessoas negras e tantas pessoas latinas e tantas pessoas do gênero feminino e tal, então já está tudo resolvido. Não, não está resolvido, entendeu? As coisas vão estar resolvidas quanto muitas outras coisas tiverem acontecido. Então essa é uma questão que eu acho que é crucial a gente discutir aqui, certo? Você tem toda a razão, é isso mesmo. Está muito mal representado aí, está muito mal distribuído a questão do feminino aqui. E talvez até mesmo a questão racial. Mas a gente tem que levar uma discussão muito mais aprofundada no sentido das razões e de até onde nós temos que ir para a gente começar a achar que as coisas estão começando a entrar numa equalização mais adequada. Concluo. Qualificar um pouco a questão, porque assim, do ponto de vista que a gente se insere, e a gente vai discutir mais a respeito de referência teórica, a sua opressão me oprime também. Talvez isso possa parecer um discurso vazio e vamos dizer, até, como se chama, demagógico, né? Mas não é. É porque se trata de uma opressão da classe trabalhadora. Se existe a sua opressão, ela existe para nos dividir. Nós estamos aqui falando de trabalho do músico, e a gente reflete na questão do trabalho com base numa questão de classe social. Essa questão vem primeiro para nós. Então, não é que a gente está negando diferenças
sejam elas raciais, de gênero, de sexualidade, qualquer diferença. Não, não. Essas diferenças, vamos deixar bem claro isso, porque muitas vezes o discurso de classe social ele é distorcido, não por você, não por outra pessoa qualquer específica, mas porque existe um discurso social hoje liberal que tenta separar uma coisa da outra, quando, a meu ver, elas não são separáveis. Então, se existe a opressão da mulher na nossa sociedade, e ela existe, ela é muito concreta, mas essa opressão, ela não se dá só contra a mulher, ela se dá contra todos os trabalhadores. Porque se existem segmentos desvalorizados socialmente e que, portanto, são desvalorizados economicamente, essa desvalorização ela incide diretamente sobre todo o conjunto da classe trabalhadora. Eu sei que pode parecer estranho esse tipo de raciocínio assim numa primeira abordagem, mas a opressão da mulher desvaloriza o salário do homem. A opressão do negro desvaloriza o salário do branco. Existe uma relação aí que se dá a partir de uma estratégia do capitalismo, primeiro, no sentido político, de dividir, de opor homens e mulheres, brancos e negros, quando são todos trabalhadores. E eles têm que ter o mesmo objetivo comum, não que uma discussão vai se esvaziar na outra, né? Não que a questão do negro vai se esvaziar na questão da classe social. Mas esse horizonte tem que ser mantido, na minha forma de pensar. E se a gente deixa a situação resvalar para uma oposição entre brancos e negros, homens e mulheres e assim por diante, a gente está fazendo o jogo do capitalismo, que nos quer divididos, que nos quer chocando um contra o outro. Então, a minha forma de pensar é: somos todos trabalhadores, estamos lutando pelas mesmas coisas, nenhum de nós vai conseguir nada se tiver separado, se tiver fragmentado, se tiver luta das mulheres lá sem dialogar com a luta dos negros, sem dialogar com as lutas dos próprios trabalhadores brancos, por que não? Se essa discussão não estiver sendo feita a partir do contexto de união e de luta conjunta, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, essa que é a minha colocação em relação a essa discussão sobre diferenças e desigualdades, e ela bate de frente com concepções liberais, que vão justamente dizer, não, se a gente tiver uma representatividade da mulher aqui, e assim por diante, vai estar resolvido o problema. Não, não está resolvido o problema. O problema da mulher, enquanto classe trabalhadora, vai continuar aí. E mesmo que algumas mulheres consigam superar essa barreira individualmente, se não superar essa barreira universalmente para todas as pessoas, não apenas aquelas que conseguiram um espaço para si dentro desse mundo machista, misógino, patriarcal, aquela mulher que está lá na favela, ela vai continuar numa situação horrível, porque ela não vai chegar nem próximo do ponto que a gente está aqui discutindo. Então, a luta tem que ser para superar realmente a opressão de todos. Esse que é o meu ponto aqui. Concluo. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, me apresentar, agradecer o convite do Néder e a recepção de vocês. Eu, como mulher, já fiquei aqui inquieta. Eu acho que não entendi que não era o foco da discussão, mas, enfim, uma fala muito breve, assim, para poder dialogar com o Álvaro, que estavam se colocando nesse sentido agora. Eu acho que o que a Bia trouxe é interessante, e eu acho que dialoga, na verdade, com o que o Néder traz também, né? A gente fazer esse debate das opressões existentes, porque elas existem, inclusive, no interior da classe, né? Então, a gente precisa fazer esse debate. Isso é real, isso é palpável. A gente, na experiência enquanto mulher, a gente sabe como é que se dão as alianças, né? Nos contextos masculinos, né? Como é que isso... os mecanismos, a gente sente isso na pele todos os dias. Negros e negras também, né, vem denunciando isso. A gente precisa estar sempre debatendo isso, mas eu acho que o que o Néder traz é esse horizonte do interior da classe, né, que a gente tem é fundamental a gente se perceber nesse âmbito, né, senão a gente perde esse horizonte, perde uma situação que é fundamental a gente se perceber enquanto trabalhador, enquanto proletariado, para a gente poder vislumbrar uma coisa que
que é um sistema, né? Que tem uma ligação com uma totalidade e uma questão universal. E aí, nesse sentido, até discordo de você quando você traz a questão da Suécia, porque a gente também assim vem percebendo que o capitalismo, para produzir locais, né, de segurança social, econômica, bem-estar social, a gente vai vendo que ele vai produzindo o oposto, né, assim, a barbárie em outras regiões do planeta. Isso é uma relação assim que ela é fundamental no sistema, né? Então, na Europa pode ser que as pessoas não tenham essa percepção, né, dessa desigualdade tão frequente, né, assim, tão no cotidiano, mas a Europa é um grande bolsão, né, de uma situação que não é representativa da realidade do mundo, né, que está cada vez mais, a própria Europa, inclusive, cada vez mais atravessada pela desigualdade, né? Então, assim, é um processo que está se aprofundando, né, cada vez mais. Então, acho que é importante a gente não perder esse horizonte mesmo. Mas é isso, gente. Desculpa aí, já chega. E obrigada. Gente, é rápido. Está chegando agora, a gente já chega falando, né? Mas é isso. Eu acho que é tão bom, né? Estar num espaço que a gente pediu desculpa, né? Eu queria até falar sobre isso, que eu acho que essa desculpa não cabe, né? Porque, assim, eu me sinto tão bem de te ouvir, né? A gente, enquanto mulher, é muito importante que a gente se sinta confortável. Eu tenho certeza que aqui é um lugar assim, né? Que a gente pode falar o que a gente pensa, discordar. Então, eu acho que eu queria saudar a tua fala mesmo, né? Dizer que, sei lá, que bom que a gente não precisa se desculpar por discordar, né? Então, só para pontuar isso. Poxa, claro, mas assim, eu acho que são esses espaços, né? Brinquei com a Karen aqui, que a gente são os soviets que a gente vai criando para discutir essas coisas que são tão caras mesmo a gente, né? E eu acho que é fundamental o debate que se traz, como a Karen falou, né? A gente está discutindo no interior da classe, então são as reparações que são importantes, né? Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente defende a cota nas universidades, não é porque a gente quer conciliar as classes e calar a boca, né? São reparações importantes dentro do sistema que a gente vai avançando. Agora, eu queria trazer também isso, né? De que é tão bom poder discutir no meio da música essa estratégia, né, de um outro sistema e não ficar nesse sistema sempre, né? Achando que a gente vai lidar e conseguir se emancipar dessa opressão nesse sistema. Então, nesse sentido, é muito importante mesmo a discussão estratégica, porque quando a gente submete, né, as opressões à questão da classe, eu acho que a gente entende que a gente tem uma luta maior mesmo, né, que não é só da representatividade. A gente tem uma luta que os nossos aliados não são as mulheres burguesas, né, são os homens trabalhadores. Eu acho que isso é uma coisa muito importante mesmo na discussão do machismo, da opressão, na discussão racial, né? Desculpa, gente, ficar solando aqui, né? Ai, meu Deus, desculpa. Mas quando a gente submete essas questões à questão da classe, né, a gente entende quem são os nossos inimigos reais e quem são os nossos aliados. E eu acho que isso, para a gente, estrategicamente, é fundamental, né? Não dá para a gente se perder nessa coisa de, não, minhas amigas são as mulheres. Mas que mulheres, né? A gente está falando das mulheres da classe, né? E eu acho que também essa discussão, a divisão do trabalho é internacional, ela não é nacional. A gente não pode discutir o Brasil fora da divisão internacional do trabalho. Então, aí a gente sente menos a desigualdade, mas essa igualdade, né, suposta igualdade que, na verdade, não existe, mas essa sensação de igualdade que se tem em alguns países é porque aqui a gente está na lama, né? Então, está tudo interligado, nós somos trabalhadores a nível internacional. E essa concepção internacional também é fundamental, né, para uma estratégia de disputa de poder, né? Não é só da representatividade, mas é a disputa do poder, como o Álvaro trouxe. Né? Mas que lindo a gente poder discutir isso aqui, né, em música, é muito bom, muito bom. Eu só queria complementar dizendo uma coisa. Isso que você trouxe para a gente, isso que a Karen e a Beth disseram, o Álvaro, é um assunto que é muito espinhoso. Ele não é nem um pouco fácil de ser compreendido no primeiro momento, a olho nu, sabe? Essa lógica que a gente tem aqui no Brasil, desses países nórdicos e tudo mais, é muito difícil para a gente entender por que existiu o estado de bem-estar social em 9 ou 10 países no norte do hemisfério, né, no norte global, e a gente tem uma América do Sul do jeito que a gente tem, uma África, essas coisas elas têm uma conexão, sabe? Então, assim,
E não é fácil de se perceber, não é, sabe? Não é uma coisa que a gente encontra falando na televisão ou na de mídia e tudo mais, não é, é difícil, sim. Mas então, eu só queria fazer esse adendo e dizer, gente, sem desculpas, a gente está aqui para debater, sabe? Ninguém faltou com respeito com ninguém, então... Total. Não, eu só queria dizer assim, por favor, gente, vamos ficar assim. Eu sempre gosto de dizer porque nós realmente estamos entre amigos, né? Então, eu acho que o que trouxe cada um aqui já é o fato de ser uma pessoa que está em busca de certas respostas que não são encontradas em outros lugares, né? Então, a nossa dinâmica é muito democrática. Tem que explicar porque a maior parte de vocês não conhece o nosso trabalho ainda, né? Não participa do grupo. E o grupo é horizontal. Aliás, eu falei isso no vídeo, né? A questão não é só um palavrório, né? A ideia da horizontalidade ela é crucial. Aqui não tem assim, o professor que sabe mais. É uma visão paulo-freireana mesmo, radical nesse sentido. Então, com relação a polêmicas, elas estão aí. Nós trabalhamos com assuntos polêmicos. E é por isso que, muitas vezes, é difícil de medir as palavras e de fazer uma coisa mais brasileira, né, Bia? No sentido de que fica todo mundo feliz e ninguém... E todo mundo pensa totalmente diferente, mas todo mundo pensa igual, né? Aliás, tem umas coisas que acontecem assim, né, quando a gente vê um debate acadêmico e quando a pessoa fala alguma coisa e daí vem outra que discorda completamente e fala assim, não, eu penso exatamente como você, mas, quer dizer, vamos falar a verdade, cara. Quando há uma discordância, entendeu? Não vamos tapar o sol com a peneira. É claro que ninguém precisa ser grosseiro para falar que discorda de outro, né? Mas nesse caso daqui, nós estamos falando de assuntos assim extremamente polêmicos, que doem muito na carne das pessoas, das mulheres, dos negros, dos homossexuais, e a gente tem que se posicionar, porque, ao meu ver, da forma como eu enxergo a realidade acadêmica de movimentos sociais, existe uma penetração muito forte de um ideário liberal que eu me oponho radicalmente, que eu não vejo que vai solucionar a realidade da mulher, a situação da mulher, que não vai solucionar a realidade do negro, de todas as minorias oprimidas e exploradas, e, portanto, eu também quero me colocar nesse sentido, não como alguém que detém a verdade, mas é uma voz nesse diálogo. Então, nesse sentido, por favor, fiquem à vontade para dizer. Aliás, eu estou muito feliz das contribuições que vocês trouxeram. Acho que já no nosso primeiro encontro, né, já mostra um grande amadurecimento da gente como grupo e que o que eu quero que vocês sintam é a sensação, é saber com certeza que nós estamos entre amigos, que todas as críticas são bem acolhidas, que tudo que vocês estão falando está contribuindo muito para o nosso crescimento, e questões que a gente não tenha eventualmente refletido vão nos servir para refletir, e, portanto, para nos fortalecer, para nos fazer crescer, e, portanto, eu queria deixar muito claro para vocês que o nosso propósito é de acolher todas as contribuições, por mais polêmicas que sejam, por mais críticas que sejam, ninguém aqui tem a necessidade de ser confirmado, né? Cada um de nós tem a sua convicção pessoal, e o que a gente está aqui fazendo é realmente se colocando questões que estão amparadas na teoria, né? A gente não está falando aqui opiniões, eu acho isso, eu acho aquilo, são coisas que a gente pode basear em discussões teóricas, e eu creio que é muito importante ter a contribuição de vocês que estão chegando agora no grupo, no Laboramos, e eu queria só agradecer e que a gente pode continuar esse papo aqui na medida do interesse de vocês. Estou aqui para isso. Valeu.